Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Danúbia Silva, idealizadora aqui do podcast Pode, Dan? Eu sempre falo que pode, que é o nosso podcast disruptivo. Hoje, em especial, estamos fazendo uma gravação que vai ser uma edição especial, que faz parte da formação ERER, que eu estou participando online, da Associação Baobá, que fica em Uberlândia, Minas Gerais. E eles nos deram a missão de conversarmos com pessoas que consideramos ancestrais, que podem trazer saberes, trazer um pouco do seu legado, da sua história. E hoje vai ser esse episódio. Mas antes de começar, vou fazer a minha autodescrição, vou apresentar um pouco das pessoas que estão aqui comigo. Eu estou hoje com meu cabelo black, estou de óculos, com uma blusa vermelha. Sempre costumo usar os adereços, mas hoje a dia não está de adereços. E no fundo tem a logo do Pode Dan, que é a minha foto e um fundo amarelo. Eu estou aqui com a Graça Gonçalves, a Beatriz Silva Ferreira, a Simone Ramos, que são as minhas companheiras desse projeto. Eu vou pedir para cada uma se apresentar rapidamente, falar um pouquinho de onde é que isso é importante, e daqui a pouco vocês vão saber quem é a nossa pessoa convidada. Graça, pode ser você? Pode. Boa tarde, pessoal. Muito feliz por estar aqui com essas companheiras. Meu nome é Maria das Graças Gonçalves, eu sou professora de ensino superior, sou professora de psicologia, sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado em educação, trabalho com formação de professores para a construção de uma educação antirracista e com equidade racial, e também sou consultora, né, de uma ONG chamada Centro de Estudos sobre as Relações de Trabalho e Desigualdades. Vou fazer minha autodescrição, Danúbia. Eu sou uma mulher preta, sou grisalha, já tenho uma certa idade, já sou também ancestral. Estou de óculos, um óculos bege, um brinco assim, cor de bronze, e uma camisa com estampas claras, com estampas brancas e fundo vermelho escuro. Legal. E você fala de onde, Graça? Falo do Rio de Janeiro, sou professora aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Boa, obrigada. Beatriz? Olá, eu sou Beatriz, professora do município do Rio de Janeiro, há 25 anos na educação infantil, sou negra da pele clara, estou usando óculos com armação escura, meu cabelo black está preso, e o meu fundo, eu estou no carro, eu estou voltando do trabalho, correndo para casa. Essa sou eu, Beatriz, 2 filhas, um marido, uma filha de 26 anos e a outra filha de 22 anos. É isso, gente. Muita gente potente, né? Simone? Deixa eu abrir aqui meu microfone. Boa tarde. Eu sou Simone Ramos. Eu sou do município, moro no Rio de Janeiro, né? Sou do Rio, mas eu atuo, né, na educação, sou professora já há 33 anos, estou aí já finalizando a carreira. Eu sou do município de Belford Roxo, mas atualmente estou permutada em outra rede, né, na rede de Mesquita, e atuando na Secretaria Municipal de Educação. E mais especificamente, né, no setor, já coordenei o setor, né, para a educação das relações étnico-raciais no município de Mesquita, e aí agora, né, passei o bastão para uma colega, mas eu estou sempre juntinho, né, e aí agora eu coordeno o setor de supervisão educacional. Então já viu que é um setor quente, né? E sou uma mulher negra, retinta, né? Tenho 52 anos, tenho 2 filhas, mãe solo, né? Uma filha de 23 anos, casada, tenho uma filha de 18 anos, que essa hora está no colégio, né? Na escola técnica, e é isso, né? Então a gente está aqui junto nessa tarde para somar mesmo e para beber dessa fonte. Perfeito, gratidão, meninas. Eu sei que deve estar todo mundo curioso aqui, gente, vamos falar com quem? Mas antes eu preciso fazer uma introdução. Para quem já acompanha um pouco dos capítulos, eu sempre trago um pouco do meu território e digo também um pouco do território que eu estou hoje. Eu nasci e cresci em Campinas, interior do estado de São Paulo,
e que historicamente é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. E tem aproximadamente 3 anos que eu moro em Maricá, e foi assim que eu conheci essa nossa pessoa convidada, que é a Geise Nara Santos. E eu digo que a primeira vez que eu pude conhecê-la, e foi num projeto que hoje eu tenho gratidão de fazer parte como Relações Públicas, né, do Coletiva Quilombar na Lagoa, mas eu falo que ali, para mim, foi um resgate da minha ancestralidade, da nossa ancestralidade, porque até então eu nunca tinha feito aula de dança afro, já tinha até ouvido falar, mas sabe aquele rolê de tipo assim, onde vivem, o que comem, onde dormem, né? Eu falo que toda essa experiência, todo esse saber me foi roubado a partir desse território que eu venho. E que para mim foi uma grande honra, e continua sendo, caminhar ao lado de Geise nessa transformação do coletivo, e esse resgate com a dança. Eu sempre gostei de dançar, e aqui o nosso resgate é a dança pé no chão, que é a dança afro. Então, eu vou deixar Geise se apresentar, e aí vou pedir, Geise, para você fazer sua autodescrição, falar um pouquinho do seu território, e já entrar um pouco nesse processo, de como que você descobriu a dança afro, e como que foi, ou onde você buscou essas referências para seguir esse caminho enquanto bailarina de dança afro, e gratidão por estar aqui contribuindo com a gente. Boa tarde, gente. Falei o nome das meninas, vou repetir. Boa tarde, Simone, Beatriz, Danúbia, Graça. Primeiro, eu quero agradecer por esse momento, né? Dar um salve aos mais velhos e aos mais novos. Todos nós somos ancestrais. Meu nome é Geise, sou uma mulher preta de 53 anos. Estou com cabelo black, preto. Estou com um pano amarrado colorido, como eu vivo sempre colorida. Estou com um brinco nada pequeno na orelha, que é o mapa da África. Também estou com um colar de búzios, também nada pequeno, super exagerado, porque eu sou pequena, então eu uso tudo muito grande para chamar atenção. Estou com uma blusa também com os desenhos afro, mas com fundo preto. Estou na minha varanda, aqui atrás de mim tem as plantas, tem aqui a espada de Yansan, né, que é minha mãe de orixá, e tem aqui do lado também uma mata aqui que minha mãe planta aqui em casa. Estou com a minha ancestral também aqui, ela está lá no quarto deitadinha, por isso que eu estou na sala. Enfim, como que eu iniciei na dança afro, né? Da onde saiu a dança afro na minha vida, né? Essa história é bem interessante, porque é uma história de uma menina preta, moradora e nascida e criada em São Gonçalo. Vocês são do Rio, vocês conhecem, né, onde é e como que é São Gonçalo. A estrutura de São Gonçalo é uma estrutura muito parecida com a Baixada, só que 10 vezes maior, né? É um lugar muito grande, São Gonçalo. Então, eu nasci e fui criada em São Gonçalo, e dentro dessa perspectiva de família, foi até mais ou menos meus 11, 12 anos, aquela família tradicional, pai, mãe, filho, ali, todo mundo certinho, juntinho. E aí, nesse período de 9 anos, eu matriculei na dança, né? Minha mãe me botou para dançar, aquela coisa de menina querendo dançar, e aí a gente sempre vai para onde? Pela dança clássica, que é onde a gente tem ali o acesso àquele sonho da menina que vê na televisão e tal. Comecei com a dança, o balé clássico, fiquei ali permeando uns 2, 3 anos. Dentro dessa mesma escola, eu passei para o jazz, que era uma dança um pouquinho mais agitada. Hoje, eu já sou uma pessoa ligada no 360, eu mais jovem, eu era no 720. Então, o balé não estava conseguindo, né, romper, né, essa barreira minha da eletricidade. Então, eu achava que era muito lento, não me adaptei, aí fui fazer um pouco de jazz. Veio o rompimento familiar, né, essa questão familiar de pai vai embora, tal, e aí esse rompimento familiar, a gente passou a romper várias coisas. A primeira coisa que foi tirar da escola de dança, porque para que uma escola de dança, né? Então, a escola de dança acaba sendo, não só a dança, né, essa parte nossa cultural, acaba sendo a primeira onde a gente vai romper, né, ali numa questão financeira familiar, né? Então, a parte esportiva, de dança e tal. E assim aconteceu comigo. Foi quando, não dá mais para dançar aqui, porque tem a questão de grana, de pagar e tal.
E aí eu estava assim, meio que no auge, acho que 14 anos, 13 para 14 anos, no auge da dança, dançando muita coisa. Foi quando me falaram que tinha atrás de uma escola, no município de São Gonçalo, numa quadra, um chão batido, tinha um grupo de dança que se encontrava aos domingos. Na realidade, era um movimento negro da década de 70, 80, chamado SEBA, Centro de Estudo Brasil-África. Só que a galera naquela época não falava movimento negro, falava, tinha um grupo lá, e aí tem dança de graça. Aí tem dança. Eu falei, tem dança? Tem. Quanto que paga? Nada. Eu falei, é lá que eu vou. Porque eu não sabia que dança era, eu sabia que tinha dança e que era de graça. Então, se tinha dança, era de graça, era onde eu precisava naquele momento. Nessa época, eu já comecei a trabalhar em comércio, tinha 15 anos de idade, e aí, na hora do almoço, ao invés de eu almoçar, eu ia para a escola de dança, que eu queria pagar, mas aí não dava para fazer o horário de almoço, porque eu passei a estudar à noite, e aí não tinha muita opção de fazer aula sábado, não tinha muita coisa naquela época, e também muito acesso. Então, eu trabalhava em comércio, e na hora do almoço eu iria até essa escola de dança, mas aí meu chefe acabou descobrindo e falou, olha, você não tem como você fazer dança, porque eu não almoçava, eu ia dançar. E aí ele descobriu, ele falou, você não almoça? Eu falei, não, tem que fazer aula de dança, porque eu não queria parar. Mas ele falou, não dá para você fazer aula de dança na hora do almoço, você tem que almoçar, porque você pode passar mal, e você está sob a responsabilidade do horário de trabalho, né, que era CLT na época. E aí eu falei, cara, é onde que eu vou dançar? E descobri esse grupo. Ah, é um grupo que se reúne quando? Domingo. Eu falei, perfeito, domingo, de graça e tem dança, é para mim. Aí eu fui. Chegando lá, era bem próximo da minha casa, inclusive, onde eu morava. Chegando lá, eu vi uma negrada junto, a poeira subindo, todo mundo de pé no chão, dançando. Tinha livros, né, que tinha um momento da leitura, tinha ali o momento do bate-papo da galera mais adulta e tal, e aí eu fui me perguntar o que era. Ah, é um grupo que a gente se reúne todo domingo para estudo e tal, e chamado SEBA, Centro de Estudo Brasil-África. E aí eu falei, pô, mas o que faz para entrar? Nada, você pode vir entrar. Na realidade, era um movimento negro da década, e era um movimento que pegava a galera jovem ali e começava a fazer esse trabalho, né, educacional, cultural, histórico do nosso processo, né? E aí eu entrei na dança, eu falei, posso ficar? Pode. Então, ali, no mesmo dia que eu fui, eu já fiquei. E aí comecei a dançar, e com 2 ou 3 semanas, o meu professor já identificou ali o corpo dançante, né? E aí eu lembro que, na época, já estava eu já com meus 15 anos, eu cheguei a casa feliz da vida, ó, fui escolhida para dançar, e não era em São Gonçalo, não era no Rio, era fora do Rio. Fui escolhida para dançar num lugar assim para minha mãe, você não vai a lugar nenhum, não conheço quem são essas pessoas, eu não sei o que você está fazendo lá, e tipo assim, eu tive que levar a minha família. Foi aí que eu convidei minha família para ir, e aí minha mãe foi minha prima, foi a minha tia, foi uma galera. Na realidade, a minha família, ela já tinha uma referência da nossa questão da nossa etnia, mas nunca tinha adentrado a esse universo, né? Então, foi a partir dessa descoberta da dança afro que eu quis entrar, e aí eu carreguei os meus familiares para a dança, né? Então, foi assim que eu conheci, foi assim que veio esse lance é de graça, é pé no chão, não precisava comprar sapatilha, não precisava comprar roupa para dançar, meia calça, toda aquela questão de uniforme, e ainda trazia essa questão da nossa referência. Eu, na época, eu já tinha o cabelo black, mas como também tinha muita coisa na moda de alisar cabelo, né? E aí eu queria mudar. Eu sempre gostei muito de mudar cabelo. E aí eu lembro que eu cheguei uma vez lá para ensaiar com cabelo escovado. E aí não teve aula, porque foi uma... O meu cabelo foi a teoria do dia, né? Então, assim, a gente tinha muito esse processo de leitura, o hino nacional da África do Sul, né? A gente aprendia naquela época os hinos, então a tradução do hino, então tinha todo esse processo de referência de África para esse domingo, né? Era 2 horas ali de dança e o restante a gente ficava ali. Tinha um almoço geral, que era um macarrãozão, um negoção, só que a gente passava o domingo ali com esse aprendizado, né? Então foi ali que foi me apresentado de cara dança afro, assim, com os tambores, e que logo tocou meu coração, né? Quando eu cheguei com uma proposta de dançar gratuitamente, mas, na realidade, isso foi me tocado ancestralmente falando, né? Não tenho dúvida. Perfeito. Graça, quer fazer tua pergunta? Quero, já vou fazer logo 2. Ô, Geise, que história linda, e o seguinte, foi assim,
foi assim desde sempre, né? Nós por nós mesmos, nossa história, nossa gente, preservando, né? E é por isso que hoje a gente tem essas comunidades tradicionais, né? Que guardam vivas as Sim. memórias, as tradições e a nossa história. Que seria de nós hoje se a gente não tivesse vocês que fizeram Verdade. isso, né? Então, eu queria já fazer duas perguntas de uma vez para fluir a conversa, tá? A primeira pergunta, né, assim, básica é se o racismo esteve alguma vez em sua vida, tá? Não exatamente ou apenas em você, mas assim no seu entorno, né? Se você já presenciou, né, situações de racismo contra o corpo negro, sabe? Como você viveu e enfrentou isso, né? E a outra, o outro tema também, para a gente prolongar a prosa aqui, vai ser o seguinte: gostaríamos muito de saber, né, de você, como que é essa vivência na corporeidade, né, no corpo em movimento, e junto com essas matrizes aí da nossa história, né, nessa temática da história afro-brasileira, como essa vivência pode contribuir para combater o racismo que a gente vive, né, em todos os âmbitos da nossa sociedade, desde o âmbito mais ideológico, estrutural, até o âmbito das brincadeiras, né, da conversa, do encontro na calçada, ou no pátio da escola, ou no barzinho, né? Como que, sabe, esse teu conhecimento, essa tua vivência pode contribuir para isso, para a gente pensar em combate, né? E em fortalecimento da identidade negra. Nossa, gente, isso é por 40 minutos, Danúbia? Nunca será. É uma tese. Nunca será. Vamos lá, sofrer racismo, a primeira pergunta. Sim, já sofri diretamente e já sofri racismo estrutural, obviamente, o racismo religioso por conta da minha profissão, né? Por conta da dança, né? Então, assim, uma vivência pessoal foi numa entrada de um banco, que eu fui barrada inúmeras vezes naquele dia, até a pessoa entender, chamar a gerência, e eu fazer ela entender que aquilo ali era um processo racial. Isso já tem mais de 25, mais de 30 anos, e dali eu saí direto para fazer, na época, o BO, e também para entrar com o processo. Demorei mais de 10 anos para ganhar a causa, né? Na época, estava eu e uma amiga. Então, assim, já sofri o racismo diretamente, né? Quanto mulher negra nesse lugar, nessa sociedade, né? Dessa estrutura totalmente racista, no meu ir e vir. E também já sofri com a minha instituição, porque em São Gonçalo eu criei a Negoa, que é Negros Gonçalenses em Ação, que veio a partir também dessa minha dança afro, né? Dessa minha vivência. E aí eu passei a dançar afro, fui fazer prova no sindicato, né, para poder ter essa liberação de dar aula e tal, e montei um grupo de dança, aí retorno para São Gonçalo para montar um grupo de dança. Na realidade, eu retornei para ver como é que estava o processo. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Falei, calma aí, cadê aquele pessoal da década lá de 80, aquele povo preto? Comecei a caçar o pessoal, achei 2 ou 3 e montamos a Negoa, que é Negros Gonçalenses em Ação, que é uma ONG que eu tenho com mais de 15 anos. Então, quando eu venho com a Negoa, a gente sem espaço físico, que é sempre a nossa luta, um espaço físico para a gente atuar, a gente aluga espaço, a gente faz parceria, e dentro desses aluguéis, dessas parcerias, a gente foi violentado assim, de várias formas, né? De alugar uma sala, botar as nossas máscaras, e aí, se chegar no outro dia, as máscaras estão todas no chão, porque a pessoa que alugou também tinha uma chave e entrou lá e disse que aquelas máscaras assustaram. Né? Me assustou essas máscaras, assustou minha filha e tal. Eu falei, mas por que você está entrando num espaço que está alugado? Né? Você não deveria adentrar no espaço. A gente tem um contrato, o aluguel meu, e é aqui que eu vou continuar. Então, assim, vários processos que nós tivemos que ficar pipocando por vários locais, por conta de... Aí, quando via o instrumento chegando, o que está acontecendo aqui? A gente realizava pela Negoa o caldo cultural toda segunda-feira do mês. Ficamos durante 4 anos em São Gonçalo.
e veio secretarias para dizer que a gente não poderia, uma lona pública, e a lona pública, eu falei, a lona é pública, vocês estão, nós somos, aqui que vai continuar o espaço. Então, assim, sempre foi em luta, nunca foi fácil, né? A gente está sempre sofrendo racismo de inúmeras formas, basta a gente estar atento e saber realmente qual é o nosso direito e onde a gente quer ficar, né, o nosso lugar, não só de fala, mas, como diz a Djamila, mas o lugar de escrevivência, falando da Conceição, nesse lugar de pertencimento mesmo. Né? Então, a gente adentrou em vários lugares em São Gonçalo é estritamente racista, uma estrutura majoritariamente preta, mais de 70% da população preta, de 1.200.000 habitantes, desses 70%, acho que 30 ou 40 não se entende como preto, então é uma sociedade, né, extremamente racista e machista. Então, a gente via ali para o enfrentamento, que inclusive já fui para enfrentamento físico na rua, né, quando eu resolvi deixar meu cabelo blackão na época, que eu retorno, eu saí de São Gonçalo, casei, fui para Niterói, fui para a Europa, viajei, quando eu retorno, eu pinto meu cabelo de vermelho, um black, aí São Gonçalo não estava preparado para aquele cabelo black, vermelho, né? Então, eu era agredida dentro de ônibus, verbalmente. Né? Vai pentear esse cabelo, que cabelo é esse? Era o cabelo black. Isso é coisa de 30 anos. Era o cabelo black, eu passava e as pessoas gritavam no ônibus. Vai pentear o cabelo, esse cabelo duro, diabo, o que você está fazendo com esse cabelo? Então, então esse processo estrutural eu já vivi de várias formas, não só fisicamente, mas estruturalmente com a minha ONG, com a minha dança e tal, né? E eu acho que a dança afro em si, quando eu nos falei também meu currículo, eu sou professora, educadora social, sou professora da rede pública da Baixada, né? Eu sou de Nova Iguaçu, mas estou permutada aqui perto de mim, em Itaboraí. Então, a primeira coisa que eu cheguei, quando eu passei no concurso, né, que também não foi fácil, eu já entrei no concurso já com 40 anos, né, porque até a gente adentrar a faculdade, até a gente fazer o concurso, até a gente furar essa bolha, eu já estava com 40. Então, quando eu vou para a educação, eu já levo toda uma bagagem do social e cultural. Então, quando eu entro na educação, bobinha, tola, acha que a educação vai, tá ótimo de trabalhar aqui com as questões raciais. Aqui eu me encontrei, aquele montão de criança preta de Nova Iguaçu, eu falei, gente, aqui vai ser moleza. Nada. Né? A área educacional é uma das áreas piores para a gente trabalhar as questões raciais, porque a gente enfrenta em todas as camadas, né? Principalmente, a criança é o menor problema para a gente dentro de uma escola. Né? A gente vem de direção, a coordenação, aos nossos colegas de trabalho, né? Esse processo racial ele vem de lá de cima, né? Da estrutura da secretaria, né? Da educação municipal. Então, quando eu entro na escola, a primeira coisa que eu penso, vou levar a dançar para a escola. E aí eu falei, como assim? Né? Como eu sou de educação física, então eu falo, como que eu posso levar isso? E aí eu crio um festival de dança na escola, porque é a oportunidade que eu tenho de levar essa movimentação, essa movência preta para a escola, sem dizer que é macumba, sem dizer que é, enfim, matriz africana, mas fazendo matriz africana, sim, fazendo a macumba, sim, na sua boa linguagem, não só instrumental, mas também uma linguagem religiosa. Então, como que eu utilizo isso? Eu utilizo isso dependendo do processo. Né? No início, para mim, foi muito difícil, porque eu queria ir já, levar os tambores, ou levar as músicas e fazer a movimentação. Eu tive que burlar isso, eu tive que pensar por onde que eu vou caminhar para poder fazer dessa dança um processo antirracista. Foi aí que eu criei o festival. Na época, eu criei o festival que é o MPB, que é a Música Preta Brasileira, e aí eu levei, primeira coisa que eu levei foi o funk. Então, eu criei o primeiro festival, na época, que foi o Furdunço, porque a direção falou, como que você vai trazer o funk? Eu falei, eu só vou trazer do portão para dentro. Fica tranquila que não vai ter ninguém rebolando aqui de shortinho curto, mas vai ter uma movência corporal, que é a movência das crianças da comunidade. Vamos respeitar essa movência e vamos trazer. Por que não troca isso aqui, troca aquilo ali? Porque a criança ela faz a movência dela de forma natural. Quem está olhando aquilo ali é que está olhando com outro olhar, mas a movência da criança é uma movência natural do dia a dia dela. Né? Então, eu realizei esse festival na época, foi um tumulto, porque, assim, 2 ou 3 professores, sempre professor de arte, né? Professor de arte é um amor com o professor de educação física.
Um ou outro professor de história, se você pegar um professor de história negro ou negra, que esteja ali bem direcionado com a pauta, aí você consegue, mais páginas, você consegue lá em Nova Iguaçu, professor de história que não está nem aí para essa vivência. Então, eu peguei, na época, professor de educação artística, ali que eu consegui fazer, eu era a única professora de educação física da escola, eu peguei uma escola lá no Cobrex, para quem conhece a Baixada, vai entender onde eu estou falando, quase em Tinguá, uma escola super pequenininha, dentro de uma comunidade, que é uma comunidade risca-faca, é uma comunidade muito perigosa, e ela não é morro, ela é um vale, ela é um buraco, né? Então, eu saía de São Gonçalo de ônibus, 4h30 da manhã, né? E aí voltava no ônibus com medo, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos, fui no posto de saúde, falei, para me falar de corpo, eu preciso de ter alguém do posto comigo, fui até o posto, levei, e fui falar daquele corpo. A primeira coisa é o quê? O que é o corpo? O corpo é uma coisa que a gente carrega. Eu sempre pergunto para eles, o que é único, é nosso, ninguém tem igual, no mundo, eles ficam falando qualquer coisa. O corpo. Você pode ser irmão gêmeo, mas seu corpo é o seu corpo, o do seu irmão é do seu irmão. Então, por que não cuidar primeiro dessa casa, né? Então, eu levo isso sempre para a dança também, né? E aí, essa dança, ela vem, dependendo da faixa etária. Criança, eu trouxe uma movência ligada à natureza, e aí a gente fazia lá, eu botava os sons, tinha as professoras evangélicas que ficavam em dúvida se era ou não, mas também não tinha coragem de me perguntar, porque eu já chegava nas salas professores que eu estava, quase não ficava ninguém, e também não tinha problema, que eu também não queria amizade com essa galera, não tem problema nenhum, não faço questão nenhuma, não vai sugar minha energia. Então, eu fui aprendendo a lidar com essa questão dentro da educação. Então, aí eu fui aprendendo, peraí, lá na comunidade, quando eu trabalhava, dançava, estava tudo bem, mas dentro da escola tem 500 mil regras que você tem que ir burlando. Aí eu fui permeando por essas regras. Ó, não estou falando de macumba, não. Ó. Isso aqui é vento. É vento. Ó. Vamos fazer uma oiá aqui. Como é que faz o negócio do vento aqui? Aí as crianças faziam o vento. E aí a gente foi trabalhando essa questão do MPB com eles, que é a música preta brasileira. Eu pedi para eles trazerem as músicas. O festival de funk foi tão comentado que passou lá para a Secretaria de Educação. A secretária de Educação liga para a escola e me chama para uma reunião. E aí me chamou para ser coordenadora de Educação Física. Aí eu fiquei 6 meses só dentro da secretaria, não aguentei. Falei, deixa eu voltar para a escola. Tchau. Pedi para voltar ao vento. Pedi para voltar para a minha escola. Eu falei, ali não tinha vento, ali não tinha vento. Gente, um negócio extremamente limitado. Eu falei, eu vou voltar para a minha escola, só deixa eu ficar lá. Aí eu voltei para a minha escola, mas eu fiquei 6 meses como coordenadora, cheguei a dar uma capacitação para os professores da rede, e para eles também foi inovador, porque eu nunca tinha tido. Né? E aí eles também veem uma mulher preta como coordenadora. Eu tinha acabado de passar no concurso, né? Então eles veem a referência também de uma mulher preta. Eu acho que quando eu chego na escola com o meu cabelo para cima, que criança quer puxar, quer entender isso, né? E que cabelo é esse? E aí tem uma zinha que soltou o cabelo e falou assim, olha, eu quero esse cabelo. Quando ela soltou, eu fiquei com inveja dela, que o dela era desse tamanho. Né? E aí a mãe foi na escola perguntar o que é essa professora, que essa criança só quer vir com esse cabelo solto. Eu comprei várias flores para ela, cada dia ela ia com uma flor. Então, eu acho que é isso, eu acho que o nosso corpo, ele fala muito da gente, né? Então, esse corpo, eu sempre falo isso, quando a gente não está, a gente não é um movimento, a gente está em movimento. Né? Então, assim, você participa de quê? A gente que quando nasce mulher e quando nasce mulher preta, a gente já está militando, querendo ou não, você já está na militância. Você está andando na rua, você está em militância. O jovem preto nem fala, que ele não pode correr. Então, eu acho que é isso, eu só utilizo essa movência, hoje eu trabalho aqui em Maricá, a Dan é minha aluna também da dança, né? E aí, quando eu trago para cá, eu trago para mulheres 40 mais a minha dança. Aí eu já saio desse olhar de criança e trago para mulher 40 mais. E aí eu fico sem entender que eu agreguei tantas mulheres. É porque essas mulheres 40 mais também não estavam em uma procura desse aquilombamento. Né? Eu sou uma mulher de Oiá, então, assim, aonde eu vou, eu falo que eu vou ficar só parada, mas aqui é verde, é mato, é lagoa. Eu vim para cá para dar uma relaxada, trazer minha mãe, mas, assim, com 6 meses eu já vi que a cidade era racista. Eu falei, não, vamos para a lagoa, botar os tambores na lagoa, que os tambores têm que tocar na lagoa. Aí eu criei esse projeto. Eu acho que a dança ela influencia muito. Eu acho que a gente poderia... Eu sempre falo isso, eu poderia estar em outro lugar,
se eu não estivesse carregando a dança preta por tantos anos, né? Porque as pessoas querem até me levar, mas não querem levar a dança preta, aí eu não vou sozinha. Ô, Dan, com licença, como ela já entrou na outra pergunta que eu faria, tudo, essa mulher é maravilhosa. Eu queria, assim, se você me permitir, Dan, fazer um fechozinho. Pode E fazer. daí termino o meu tema e passaria logo para você. Sem E problema. aí você segue, pode ser? Porque ela já entrou Pode. na outra. Eu Então, estava a olhando outra aqui, a gente fez um script secreto aqui, a gente foi. está entrando, A outra, pode fazer. a outra questão, né, Geise, você já entrou, que era exatamente essa conexão entre os saberes que você tem, que você construiu, que você traz para a sua ação, né? E a escola. Então, como você já entrou nisso, e como isso aqui também é um diálogo, né? A gente está aqui conversando, né? O nome do nosso trabalho é Diálogo entre as gerações. Eu só queria fazer uma observaçãozinha, uma falinha final, contribuindo e interagindo com você, né? O que eu queria te dizer, que eu trago aqui? Que a escola ela é um lugar que privilegia muito a cognição, né? O cérebro, a cabeça. E por causa disso, né? E também por causa de controles outros sociais, a escola se transforma num ambiente social disciplinador dos corpos, né? Um espaço que impede o movimento, a ludicidade, a criatividade, né? Então, esse lugar da escola é uma morte para o corpo, é uma morte para a expressão que não seja a expressão cognitiva, né? A expressão racional. Para nós, né? Para os nossos corpos pretos, isso é mortal, tá? É mortal, é a morte do nosso corpo, porque tendo em vista a nossa herança africana. A nossa herança africana é o vento, é o movimento, é a circularidade, não é de ficar disciplinando e contendo, né? Amarrando o cabelo, amarrando o nosso corpo, impedindo a nossa bunda dela se expressar, entendeu? Isso é a morte do nosso corpo, quando a escola faz isso, sabe? E, além disso, né, essa castração toda do corpo preto vem acompanhada de preconceitos, de racismos, de anulações diversas do nosso eu, né? Do nosso ser preto. Então, é isso, sabe? Eu queria concordar com você, falar sobre a importância da escola se rever, né? E eu acho que você é um vento mesmo que faz essa mudança, sabe? Que traz, né? Onde você anda, traz esse inconformismo, né? Traz essa revolução, essa rebeldia, né? E acho que a sua experiência é extremamente, sabe, pedagógica para ajudar profissionais e estudantes de todo tipo. Não estou só falando de corpos pretos, mas no caso de todos os profissionais da escola, né, que também são reprimidos, né? E os estudantes todos, de todas as idades, a se verem como corpos, né? Corpos plenos de memórias, expressividades, né? Corpos em movimento, né? Num espaço de convivência de diferentes corporeidades, né? Então, eu queria só deixar essa observação, que eu estou apaixonada pelo que você faz e muito feliz de ter trocado, tá? essa conversa com você. E passo para a Dan. Ai, Graça, que linda a sua fala. Eu que fico aqui, envaidecida com as suas palavras, né? É exatamente isso, né? Eu costumo dizer, se a gente não tivesse que se mover, não teria articulações, né? As articulações são feitas para se mover. Eu estou sentada aqui com vocês, eu já botei a perna para cima, eu já botei a perna para baixo. Eu não me conhece. Eu não consigo ficar muito tempo parada. Então, e pensa naquele corpinho da criança que entra ali na salinha, sabe? Da Beatriz. Olhando para a nuca. Que não pode botar o pé para cima, não pode botar o lado, abraço, não pode nada, né? Não pode nada. A criança se mover é um enfrentamento para os professores muito grande, muito forte. Né? Essa nossa didática, essa nossa linguagem,
eurocentrada, que permeia pelas nossas unidades escolares, tem que ser banida. Né? A gente tem que botar a criança em movimento. Quando eu falo, educação física, quando eles vão para a quadra, que eles correm, eles só correm. E aí eles chegam perto de mim e falam, professora, a aula está ótima. Eu falei, a aula nem começou, vocês só estão correndo. Mas é uma libertação aquele negócio. É aquele negócio. Aí caiu, levanta. Na vida você vai cair várias vezes, hein? Vai ter que levantar, levanta. Aí levanta. Aí você não vai... Deixa a criança cair, caramba. E aí, ralou, graças a Deus, que ralou o joelho, é sinal que você tem joelho. Vem cá, vamos botar o gelo. E aí, naturalizar a movimentação, porque a escola não naturaliza uma movimentação dos corpos. Então, a gente tem que ficar o tempo todo sentado, o tempo todo naquela regra, né? Eu vou trabalhar com várias roupas para a escola, às vezes eu vou trabalhar com um negócio brincão, aí a minha diretora, você nem parece de educação física, eu falei, parece o quê, então? Fala para mim. Ela, por que você está com esses caras? Eu falei, porque eu sou assim, eu sou linda, eu estou com a África hoje está na minha orelha. As crianças gostam de ver isso, as crianças têm que entender isso. Mas porque eu sou educação física, eu tenho que andar com uma bendita de uma roupa específica daquilo ali. Eu falei com ela, nem gosto de tênis, eu gosto de sandália, eu gosto de estar descalço, se eu pudesse dar uma aula descalço, entendeu? Então, assim, é realmente isso, a escola é um lugar que nos sufoca, né? Que tira da gente essa liberdade de se expressar, de falar, de viver. E eu acho que é isso mesmo, o que é nosso é nosso. A única coisa que é nossa, que a gente vem, vive e vai, é o nosso corpo. Então, essa casa é a nossa casa, tem que cuidar dela. Obrigada, Graça, pelas suas palavras. Beatriz, eu sabia que é um brinco igual o seu. Eu vou pegar um pouquinho do gancho do que Graça trouxe, já encaminhando aqui para o nosso fechamento. Eu gosto muito de trazer esse olhar sobre o movimento dos nossos corpos, né? E aí, Graça foi trazendo esse olhar, eu fui lembrando um negócio aqui que fazia até tempo que não me vinha isso na memória. Eu lembro que eu devia ter em torno de uns 6, 7 anos, e teve uma apresentação na escola, e na verdade eu estava revirando um álbum esses dias de foto de criança, e eu me lembro plenamente daquele momento. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, mas a Danúbia foi a pessoa mais falada, porque eu dancei alguma música que não era música padrão, embora eu fizesse balé, e veio toda essa movência que foi que Geise falou, do corpo, mas do corpo livre, e não daquela dança doutrinada, né? E aí eu fui percebendo isso ao longo que eu fui me tornando, entre aspas, mocinha, que eu não gosto dessa palavra, mas eu fui uma criança negra, como uma maioria, que me desenvolvi muito rápido. Eu menstruei com 9 anos, com 9 anos eu já tinha peito. E aí eu já não era mais aquele corpo perfeito para o balé. E isso começou a me incomodar, que vem as questões dos nossos corpos, que não são, entre aspas, enxergados como os corpos padrões na nossa sociedade, numa maioria, quando estamos falando das mulheres negras. E eu, desde muito nova, fui muito questionadora com minha mãe, né? Minha mãe tinha muito dessa questão mais da vaidade, da beleza, e aí tem as questões dos hormônios. Então, eu falo outro dia com Geise, né? Geise, falo que ela teve sorte de ter esse corpo preto, pequenininho. Eu falei que o 38 aqui passou longe, né? Quando criança, eu já fui para o 42. E o quanto que isso a gente carrega ao longo da vida, e entrando um pouco nesse contexto do que Geise traz, a movência do corpo enquanto criança, mas que também ao longo do seu processo, e enquanto professora, incômodo, principalmente com as nossas mulheres negras, desse olhar, né, como ela sempre diz, do corpo negro 40 a mais que só serviu. É esse corpo que às vezes não consegue mais se enxergar enquanto um corpo presente na nossa sociedade, porque para nós esse apagamento ele chega mais rápido enquanto mulheres, né? E aí queria que ela contasse rapidamente esse olhar de quando chegou em Maricá, quando começou o Aquilombar na Lagoa, mas pensando nesse processo ancestral, e que talvez, mesmo sem que ela queira, e talvez inconscientemente, que ela já está deixando um legado, tanto para as crianças quanto para as nossas mais velhas, que às vezes algumas nos acompanham na Lagoa, né, Geise? Uhum. E elas ficam lá mesmo, não tendo mais toda essa corporeidade, mas acompanhando e se sentindo vivas, porque elas fazem parte desse nosso processo que a gente fala de aquilombamento, né? Um beijo, Graça. Obrigada, tá?
Até a próxima. Vem fazer uma aula com a gente, hein? Já tô. Depois eu converso. Depois eu pego o endereço. Beijo. Beijo. Então, Dan, quando eu venho para cá, quando eu venho para Maricá, né, que eu estou aqui em Maricá há 8 anos, né? Então, quando eu venho para cá, eu já estava num processo mais ligado à linha educacional, a dança mais só como bailarina e sem essa coisa de formação de grupo e tal. Quando eu venho para cá, eu começo eu venho pela área educacional, eu venho como professora de educação física da cidade, no contrato. E aí eu começo a pensar e aí a permear e pensar assim, pô, cadê a dança, né? Onde está e tal? Eu começo a ver, não tem dança afro na cidade. Eu falei, gente, eu vim para essa cidade para descansar, eu vim para cá para só andar na lagoa, para envelhecer com qualidade. E aí eu falei, vou deixar. Acabou meu contrato, aí terminou aquele ano, eu falei, pô, vamos ver o que vai acontecer. Aí veio a pandemia no outro ano. Mas antes de vir a pandemia, eu já tinha chegado na cidade e tinha visto a lagoa. Eu falei, cara, eu vou fazer aula de dança afro em Boreia da Lagoa, mas vou fazer a aula de dança afro. Vou pegar um dia, vou botar ali e vou fazer. Aí veio a pandemia, quando veio a pandemia, eu fico pensando, cara, vou criar alguma coisa nesse processo. Veio o edital para a área cultural, eu escrevi o edital e aí foi aprovado na época pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, pela SESEC. Só que isso na minha cabeça foi muito assim, muito tranquilinho. Eu vou fazer uma vez só ou duas e vai, sabe? E aí, quando eu trago isso para a cidade, eu também já estou em outro lugar da dança, porque eu já estou quase 50 a mais, né? E a minha movência já era outra. Eu queria um negócio, aí eu falei, peraí, tá com uma dor ali, estava dando uma pisada na coluna, dava não sei o que aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E também é esse processo nosso de mudança, de autoconhecimento, de autocuidado. Né? Eu falava assim, meu Deus, eu estou mudando, já não dou mais 2 piruetas, não dou nem meia. Aí rodava, aí você dava uma pirueta só, a cabeça continuava, eu ia labirintite. Aí eu falei assim, calma aí, o que está acontecendo? Mas, espera aí, esse corpo dança ainda. Né? Que movimento eu posso tirar com esse corpo? Isso, para mim, também foi uma transição. Então, a Quilombá, ele saiu desse processo. Quando eu olho a cidade, aonde nós estamos? Cadê as nossas mulheres? Elas estão varrendo rua na cidade. E aí eu penso em fazer um edital, penso fazer esse edital para essas mulheres pretas varrendo a cidade. Falei, cara, eu vou convidar essas mulheres para dançar no domingo. Já pensou elas dançando, coisa revolucionária e tal. Começo a parar na rua para achar essas manas pretas que varrem rua. Vinha descobrir que elas não têm folga aos domingos. Elas só folgam durante a semana. Então, eu não tinha como acessá-la. Durante a semana, eu trabalhava. E aí, eu falei, cara, eu vou continuar. Fiz a primeira edição, foram algumas mulheres pretas. Vamos fazer o quê? Vamos continuar. O edital só dava para uma edição. E mesmo assim, nem paguei direito todo mundo. Era uma merreca que eu paguei todo mundo, não fiquei com nada. E o que a gente ia fazer? Vamos continuar. Aí o percussionista, na época, falou comigo, eu vou continuar com você. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, vou continuar. Aí ficamos ali uns 6 meses, eu com ele. E aí eu comecei pelo Instagram. Cara, hoje a gente tem um grupo de 80 e poucas mulheres, né, Dan? E, Isso. assim, a gente já atingiu mais de 400 mulheres nessa cidade, mulheres pretas e não pretas, com a Quilombá. Já escrevemos um documentário, a gente está indo para 4 anos de atuação direto aqui, todo mês. O único mês que a gente não faz é quando chove, inclusive domingo agora vai ter. Então, todo mês a gente faz essa ação. Final do ano passado, eu percebi, depois de 3 anos, que isso estava muito extenso, tomou uma proporção que já tinha criado uma rede. E aí eu fui fazer um levantamento das mulheres que estavam comigo. Aí eu falo que eu gosto de fazer essa fala. Eu tenho Danúbia, aí eu tenho cervejeira, eu tenho assistente social, eu tenho pedagoga, eu tenho contadora de história, eu tenho, enfim, massoterapeuta, fisioterapeuta, enfim, eu tenho inúmeras profissões. E aí a gente está em outro lugar agora. A gente percebeu que essas mulheres... Ai, que ótimo, vem com ela. A gente percebeu que essas mulheres, por que elas estão no Quilombá? Porque são mulheres pretas, formadas, são mulheres que têm conhecimento da potência que é esse autocuidado. Eu criei um projeto para mulheres 40 mais, porque ela geralmente, mulher 40 mais, ela tem o seu filho, ela tem o seu marido, ela tem, sei lá, filho de alguma pessoa, de uma irmã que cuida, mas e o seu corpo, e o seu momento? Então, a Quilombá é esse momento,
que ela vai para a lagoa e ela vive aquele momento ali. As mães falam, eu não trago meus filhos, não quero saber de trazer meus filhos, não. O marido, ou ele vai, ou ele fica em casa com os filhos. Então, assim, acabou sendo um movimento revolucionário nesse sentido, que não foi criado com essa intenção, mas que caminhou para aí. Né? E hoje a gente tem o Aquilombá em outros territórios, que a gente já está expandindo, a gente já fez parceria com outros lugares, a gente já está dando palestra, a gente já ganhou edital com a escrita do Aquilombá, enfim, o Aquilombá já está como fala, sem destino, já está assim, ó. A gente plantou e a gente realmente já está colhendo fruto em bem pouco tempo, né, de 4 anos. A gente está fazendo um processo, não só um processo social e cultural, mas um processo político-partidário nessa cidade. Porque essas mulheres que chegam até a gente são mulheres que estão insatisfeitas com esses lugares desses corpos. Então, a gente conseguiu agregar mulheres que têm a mesma linguagem, têm a mesma fala, têm o mesmo olhar para a cidade. Então, não tem dúvida que daqui a 2, 3 anos a gente está colocando alguém na vereança que nos represente. A gente já está construindo esse processo na cidade, entende? E isso tudo foi a partir de uma movência preta, foi a partir da dança preta, foi a partir da dança afro, né? Então, a gente está aqui hoje nesse lugar na cidade, não tem mais como voltar, a gente só tem como ir, né? Exato, eu falo que eu fui muito feliz, estava contando para as meninas, né, que é a primeira vez... de lugar por causa da minha bateria, mas pode falar. Que é a primeira vez que eu pisei aqui em Maricá, em novembro de 21, eu falo que eu achei meu lugar no mundo, mas que eu entendo que hoje é esse lugar que esse corpo pertence. Eu brinco que as minhas amigas lá em Campinas, você não pensa em voltar, não tem saudades? Eu falei assim, gente, eu tenho. É porque praticamente a minha vida toda eu estive naquele território. Eu falei assim, mas eu não pertenço mais a esse território, né? Sim. É óbvio que algumas pessoas vão entender, outras não, mas eu sempre digo que o universo, ele nunca erra, né? Ele nunca erra nos nossos cruzes, nos nossos encontros, nos caminhos que nós vamos percorrendo, e que isso faz parte desse processo, acho que de grande, posso dizer, talvez de grande inconformação sobre os nossos corpos e por tudo que permeia as nossas vidas, quando a gente está falando de racismos de forma geral. Eu sei que a gente precisa nomear, mas são inúmeros esses processos que nós passamos, o institucional, o estrutural, o ambiental. A gente tem falado, inclusive, até sobre o burnout racial, eu tenho estudado um pouco sobre isso, o quanto que o racismo ele traz para nós essa sensação de que a gente tem que estar todo o tempo alerta, e a gente não descansa, né? Isso desde muito cedo nos foi tirado. Então, ter essa possibilidade de construção no coletivo, que ao longo desse caminho algumas coisas foram se perdendo, eu digo para muitas e muitos que, enfim, a gente tem a oportunidade de cruzar, que ainda o coletivo é esse o nosso caminho. Então, quando o Geise, lá no final do ano passado, trouxe esse olhar, conversou comigo e com a Lu, que a gente acaba fazendo parte dessa construção com um olhar mais no coletivo, a gente sempre fala que a gente não se permite mais andar só, né, Geise? Então, tudo que a gente faz tem no mínimo 2 junto, e Sim. Aí quem pode, vai, aparece e fortalece, que eu acho que esse é o legado que a gente deixa para os nossos enquanto ancestrais. Porque se estamos até aqui, foram porque muitos também se aquilombaram, trazendo aí o conhecimento empírico, agora que estamos começando a ter a visibilidade na academia, e a academia traz essa possibilidade do legado da escrita, que também por muito tempo nos foi roubado, por muito tempo a gente sofreu esse epistemicídio, principalmente na intelectualidade, mas que é uma reconstrução que nós estamos fazendo, que também é um mecanismo de defesa nosso, né? Não tem outro jeito. Meninas, querem trazer alguma pergunta, alguma contribuição? Fiquem à vontade para a gente encaminhar aqui para o nosso fechamento. Oi, Geise, estou maravilhada. Eu quero te conhecer, já vem logo. Já vem Minha logo mãe sua mãe. já foi a metade da mudança, a outra metade está chegando. E ela já está. Sério mesmo, muita coisa. É o que você está falando, né, Danube? As coisas, conexões.
Exatamente. Eu tô, tema. E sobre, eu queria que a Geise pudesse, sobre todo esse trabalho, o meu território, eu trabalho no Jacarezinho, né, na comunidade de Jacarezinho, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, né, a gente sabe o histórico do Jacarezinho. Inclusive, no dia anterior àquelas 29 mortes, nós fomos para a escola, e eu vi todo aquele cenário de muito sangue, de uma cena que nunca vou esquecer na vida, né? Tantos corpos, eu não vi os corpos, mas vi os sangues, assim, aquela coisa toda, e a gente teve que cancelar a aula diante daquele cenário. E o meu território de morada, de vivência, é no Complexo do Lins, que também é uma comunidade aqui na Zona Norte, e eu cresci esperando os tiros acabar para chegar em casa, acabar para ir para a escola. E agora, 2 anos atrás, eu consegui. Olha o que você está falando, né? Sobre sobre tanto racismo que a gente vive agora, os 40 a mais, que eu consegui financiar o meu apartamento há 2 anos atrás. Eu já sou concursada do município, vai fazer 18 anos, e eu estava morando lá no alto do morro até há 2 anos, porque eu não conseguia, né? Não por ser um lugar menor, não, porque é difícil. Agora eu tenho 46. Sim. E eu subia muitas escadas, eu não consigo mais. Então, tudo para a gente, mesmo com estudo, com concurso, é penoso, sabe o que você está falando? É doído, é arrastado, sabe? Parece que não chega, parece que você tem que lutar 10 vezes mais do que todo mundo que está contigo ali. Então, sobre esse trabalho que você está fazendo, agora na unidade que eu trabalho, eu estou engajando junto com alguns pares o projeto antirracial na unidade, e eu vejo a dificuldade que é eu consegui pares. Por que só o preto, né? Só a gente, eu consegui um amigo, e a gente está lá, e por que a gente, só o preto, consegue levantar essa bandeira? A gente não consegue, eu sei que tem toda uma estrutura, mas toda uma questão em volta disso, mas eu falo no meu trabalho, a gente precisa que todo mundo reproduza, que o branco entre na causa antirracista conosco, só que a gente é minoria preta na escola que eu trabalho. Outro dia eu cheguei e falei lá para as minhas diretoras, elas não têm uma preta naquela direção, porque me diziam que era mais fácil passar, porque eu sempre ouvi que era mais fácil acertar na Mega Sena do que passar no concurso público. Eu tenho 46 anos, mas eu não dei ouvido ao que eu ouvia, porque senão eu não me coloquei no lugar de coitada, não, eu tentei, e eu passei agora no 3º concurso, mas foi muito difícil. Então, Geisa, por que esse território? Qual é a dificuldade desse território, desses pares, né? De juntar par para juntar força, para falar, igual você disse, para pensar como você pensa, para somar. A gente sempre fala, a própria Secretaria Municipal de Educação, que agora oferece um curso para nós, que se chama Território Educador, para nos orientar, para que a gente seja aquela pessoa que vai fomentar toda a lei de fato, dentro da unidade, porque a lei ela existe, mas ela não acontece em sala de aula. E nós somos da educação infantil, e é a base que precisa ser estruturada. As minhas crianças estão cantando Olelê, Molibá, Macaci, quando vão dormir, quando estão ninando sozinhas, porque eu estou trazendo para esse lugar todas as cantigas afrocentradas para o meu lugar, para o meu território, para o meu espaço. E eu vejo as crianças, eu estou fazendo um trabalho que eu estou pegando todas as turmas, uma vez por semana, eu pego todas as turmas para falar dessas vivências africanas e indígenas, né? Porque a prefeitura também está com um trabalho nesse sentido. Só que, eu me candidatei, não, gente, pode me dar que eu faço. Então, eu saio da minha turma, uma pessoa vai para a minha turma para eu ficar pegando as crianças, e eu vejo as crianças cantando de outra turma pelos corredores, mas até hoje eu não vi uma colega minha assim que tenha feito uma postagem para o Instagram daquilo que está acontecendo afrocentrado. Quem faz é a minha turma, que sou eu que faço.
Para mim, os outros, e eu vejo as crianças cantando. Teve uma colega que botou cantando, falando. Eu fiz agora essa semana um baobá de enorme lá para contar. Eu faço tudo grande, eu fiz um barco. O Lelê está no barco, eu fiz um barco de papelão enorme, botei as crianças dentro. Você tem que ver, uma loucura, uma loucura. Eu sou a louca, é igual você falou, eu sou a louca da escola, né? Mas como a educação infantil ser de outra forma. Então, essa contribuição sua, né? O caminho é esse mesmo, né? É assim mesmo, né? Não tem outra forma de fazer. Só um minutinho, gente. Estão me chamando aqui no portão, só um minutinho. Aí, enquanto ela volta, Danúbia, eu acho muito interessante que você está partilhando para nós uma vivência que eu estou entrando dentro do tema profundamente agora, a nível acadêmico, para aprender, para somar, porque a gente sabe só viver, né? A gente só sabe sentir, né? Eu sei o que é sentir. Sim. Entendeu? Então, eu preciso me respaldar academicamente para que eu possa ser ouvida, porque senão as pessoas não nos ouvem. Exato. Sabe? É como se a gente falasse ao vento, a doidinha que quer fazer diferente, que quer falar Sim, que quer ser coitada. Eu falei assim, eu nunca fui no lugar de coitada, até porque se eu tivesse lugar de coitada, eu estava lá de onde eu estava chorando, quem vai me ajudar? Não, eu nunca me coloquei nesse lugar, mas... É que, na verdade, né, Beatriz, antes da Geise responder tua pergunta, e aí só para talvez materializar isso que você está dizendo, primeiro que, na verdade, todo mundo sempre espera uma história das pessoas negras que sempre estão sofrendo, e etc, etc. Mas eu sempre gosto de falar que a gente também precisa trazer que não é só. Infelizmente, é uma maioria dos nossos, mas a gente nem sempre vai encontrar uma história triste, né? E eu trago muito desse lugar, então eu sempre faço questão de trazer para as pessoas que eu não sou uma mulher preta periférica, passei dificuldades por alguns atravessamentos da vida, mas eu nunca passei fome, por exemplo, né? Então eu não sei falar desse lugar, e quando eu decidi fazer a transição da minha jornada, eu precisei estar com mulheres que passaram por esse processo, até para eu poder dizer, e até enquanto uma mulher negra de pele clara, eu falo que mesmo no meu território, que é um território muito violento, quando a gente está falando das questões de racismo, e aí eu poderia trazer aqui inúmeras histórias, mas que as pessoas não vão entender, a gente vive de chegar, e quando eu trabalhava no corporativo, às vezes chegava em espaços que as pessoas nem olhavam para a minha cara, independente do sobrenome que eu estava carregando, né, do CNPJ que via por trás. Então, eu precisava dizer para aqueles territórios que sim, eu sou uma boa profissional, ou que eu dependia dessa rede de relacionamentos, de estar nos espaços, como já aconteceu muitas vezes, porque daí sempre tinha alguém, eu sempre fui muito rolezeira, né? Então, tipo, eu e meu irmão um tempo trabalhou com bebida, trabalhou em bar, então a gente sempre esteve muito junto, então eu brinco que em alguns lugares lá em Campinas eu não sou a Danúbia, eu sou a irmã do Léo, né? E aí, quando em alguns lugares vinham, pô, você é a irmã do Léo, e aí em um lugar que eu entrei, e as pessoas mal olharam para minha cara, mas quando um homem branco diz, eu já fui até na tua casa, eu falo que a Danúbia que saiu foi completamente diferente da Danúbia que entrou. Ou quando a semana passada, que eu fui fazer a apresentação do trabalho na UF, e aqui não desmerecendo o lugar das pessoas, mas né, a orientadora do meu GT é uma professora branca, e por mais que eu trouxesse todos os movimentos que o racismo estrutural institucional faz com a gente, ela ainda me perguntou se eu tinha um caso concreto de racismo. E eu assim, mas o que é um caso concreto de racismo? Aí eu lembrei de uma situação. Eu falei, tá, você quer concreto, que é a materialidade? E aí eu trouxe, falei assim, sim, eu tive uma mentorada que ela recebeu por e-mail, ela recebeu por escrito, que ela não poderia adentrar no evento porque ela é uma mulher negra. Aí eu trago para todo mundo. Aí você quer dizer que talvez o que eu sofri com a questão do meu cabelo, porque eu não tenho como provar, falo, não provo uma ligação por telefone, mas quando alguém me diz que eu não posso usar o cabelo que eu quero, é racismo. Ele só não está materializado, mas porque tecnicamente eu não faço parte daquele padrão. Sim.
Então, algumas pessoas ainda, aliás, a maioria, né? Porque também não querem sair desse lugar de privilégio. Eu sempre brinco, vem passar um dia com a gente, para você ir entendendo alguns dos mecanismos. Vem falar que depois você quer ter a pele preta mesmo, só pode dizer que quer ter. Não quer. Acho que é isso, né? Assim, respondendo a Bia, né? Chamar de Bia, que eu já estou me sentindo. Então, Bia, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Essa questão de como a gente agregar pessoas, né? E essas pessoas não vêm e tal. Eu acho que todo processo é um processo. Eu acho que para essa fala sua, eu vou te fazer 2 momentos. A primeira, o aquilombar, ele é escrito para mulheres pretas e não pretas. E aí, por que não pretas? As pretas, para terem consciência, né, que muitas vezes não tem, por conta desse processo histórico, e as não pretas, para se colocar nesse lugar. Né? E aí tem um episódio que aconteceu, que foi no dia do nosso documentário, da amostra do nosso documentário, que nós passamos em outro edital, fizemos um documentário, e esse documentário foi com a fala das meninas, porque isso para mim é muito importante, né? Eu falo para a Dan que a Dan coloca um olhar mais profissional no que eu faço, e eu sou uma pessoa muito artística, eu gosto de estar em contato com a pessoa, sou uma pessoa agregadora, se eu te conhecer, e você sumir 3 dias, eu vou ligar para você, Bia, o que está acontecendo? Não sei o quê. Eu sou essa pessoa que está ali fazendo essa base, eu realmente me sinto a base do processo, mas tem outros olhares. E aí, quando a gente fizemos esse documentário, que foi a fala das meninas, que me impactou bastante, porque aí eu fui entender o que era o aquilombar na vida delas. Eu estou vendo uma mulher atrás de mim no evento, o tempo todo, uma mulher muito branquinha, e eu ia para o lado, olhar para o lado, ela estava, eu falei com ela umas 4 vezes no evento, oi, e tal, assim, que por fim, no final, ela já estava indo embora, eu queria muito falar com você. Eu falei, pode falar ela. Eu queria saber se tem como eu entrar no aquilombar. Se você deixa eu entrar no aquilombar. Ela falou baixinho. Aí eu falei assim, mas por que eu não deixaria a senhora entrar no aquilombar? Já entendendo, né? Mas eu queria que ela verbalizasse. E aí ela falou assim, não, é porque eu queria entrar. Eu falei, mas por que você não vai poder entrar? Aí ela, eu sou branca. Aí eu para ela baixinho, e você acha que a culpa do racismo foi nossa? Aí ela, não. Eu falei, então, foram os seus ancestrais, não dos meus. Aí ela, Eu falei assim, a culpa não é nossa. Nosso povo não pediu para ser escravizado. Se eu não tiver você aqui, isso não vai acabar. Eu quero que você venha e traga toda a sua família, mas tem uma prática de racismo para sair também do lugar de privilégio. Que se por acaso acontecer a oportunidade para você e para outra mana preta daqui, a senhora tenha coragem de sair e deixar ela no lugar, porque você já teve todo o seu privilégio até aqui. Cara, ela saiu de lá, assim, enlouquecida, querendo entrar, porque ela... Eu falei, então, assim, essa é uma coisa que eu falo para você. A primeira, não é o nosso lugar, nós não pedimos para estar nesse lugar. Isso não é culpa nossa. Não carrega essa culpa, porque não é culpa nossa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é jogar de volta, que estrategicamente é a melhor coisa. Quando te fizerem uma pergunta, você joga ela de volta, que a pessoa vai ficar desconcertada. Você não precisa nem responder, porque a gente também precisa dar letramento racial para ninguém, porque a gente já vive o letramento racial diariamente. Vai ler o livro, vai fazer uma pesquisa, né? Vai estudar uma mana mais velha, vai, enfim. Mas aí a pessoa pergunta, mas como que eu devo fazer? Meu amor, como que você acha que você tem que fazer? Aí volta. Aí a pessoa, não, mas eu não sei, nem eu. Vamos pensar, o que você acha? Como que você faria? Né? Eu fui no outro dia no samba que a mulher veio. Ó, pá, é seu. Aí eu no dela, e esse? É seu? Cara, a amiga dela no banheiro, o banheiro ia ficar pequeno. A amiga dela falou assim, ela vai dar uma porrada nela. Eu, com a maior educação, botei no dela também, falei, e esse aqui, amor, é seu? Aí a amiga dela, você tá maluca? Você tá maluca? Eu, linda e preta, saí, deixei ela lá no questionamento dela. Eu vou ficar batendo palma branca maluca de sambar. Entende? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar esse processo que a gente vive, isso não é nosso. Por muito tempo a gente carregou isso. A gente carregou muito tempo isso. A gente tem que... Não, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Você tem que cuidar de você, cuidar do seu autocuidado, tem que cuidar da sua família, cuidar do seu conhecimento. A gente não tem que fazer nada, a gente tem que provar nada para ninguém.
Ah, não tem. Ah, eu não sei. Quer indicação de livro? É o máximo que eu posso te dar. Aí vai lá, lê, estuda, porque a gente tem que estudar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar do outro, a gente tem que cuidar do nosso psicológico, sempre tem dinheiro para pagar terapia, a gente tem que cuidar do branquelo e da branquela que não quer, pô, não dá, entendeu? Então, assim, na escola, eu já penso logo, vou chamar quem está, quem não está, e quem não está, vai escutando piadinha, Ah, não vai fazer não? Você não é de história? Qual a história que você conta lá no 6º ano? Me diz aqui. Porque aí a pessoa começa a ficar... Porque a gente ficava incomodada, a gente tem que fazer esse incômodo voltar. Esse é o primeiro ponto, fazer o incômodo voltar. Se você... Ah, não, responde de volta. Responde com uma pergunta. Ela te fez a pergunta, você responde com outra. Ah, por que você está fazendo sozinha? Quer ficar comigo? Porque ninguém quer. Mas todo mundo quer questionar. Ah, por que você está... Menina, mas isso dá uma trabalheira, dá. Mas se você fizer comigo, vai ser menos. Vamos? A pessoa sai fora, nunca mais fala nada. Entendeu? Nunca mais ela vai falar nada, mas a gente é questionado o tempo todo. Se a gente faz o nosso trabalho, a gente é questionado. Se a gente não faz, a gente é questionado. Se a gente não responde... Então, a gente acaba carregando tudo isso. A gente carrega tudo isso. Não tem que carregar nada. Carrega já o que já tem que carregar. Ó, se agora conseguiu comprar seu apartamento, tá? Pronto, agora você quer entrar na universidade. Até você entrar lá, como é que eu vou me responder? Vai autocuidado. Porque se você não estiver bem, você não pode, né, tratar o outro bem, você não pode voltar com essa... Você tem que estar com o psicológico bem. Se você titubear, a galera branca, ela engole a gente. A simples presença dela já engole. Se tiver você e outra mulher branca na sua área, ela já te engole, ela acha que ela é melhor do que você. E pronto, acabou. Né? Então, assim, aonde eu chego, as pessoas já acham que eu sou doutoranda, eu não quero saber. Mas desse negócio aqui eu entendo. Quer falar sobre o negócio de negritude? Quer falar sobre pretinho? Ah, não quero, então tchau. Entendeu? Porque sobre isso você entende. Você não precisa ser universitária, porque você vive. Você vive isso. Então, assim, não adianta ver uma mulher lá, eu sou doutora, ela é doutora no livro. Mas você, é doutora na vida, quanto tempo você viveu lá na favela? Quanto tempo você deixou de chegar em casa dos tiroteios? Porque esse pessoal gosta de escrever, gosta de visitar. Gosta de favela é exótico. Fica um dia lá, tira foto, bonitinho. Mas ninguém quer enfrentar lá o tiroteio, ninguém quer deixar de dar aula para o seu aluno, ninguém quer ficar abaixado igual eu já fiquei, em escola abaixada, eu tiro comendo assim, ó, e você abaixado com as crianças assim. Ninguém quer achar isso bonito. Mas todo mundo acha exótico. O seu cabelo é exótico, a sua escola é exótica, a favela é exótica. Aí vai aquele montão de gente para tirar foto, para dizer, nossa, passei o dia na favela. Vai viver, caramba, na favela. Eu não sou mulher de favela também, mas eu entendo, porque eu já fui muito, e tenho amigos e parentes que viveram. Então, assim, eu não sou essa mulher que vive na favela, mas eu sempre dei aula em lugar crítico, porque a minha dança, né, que eu ainda nem não falei sobre isso, a minha dança ela nunca foi acadêmica, eu nunca dei aula em academia. Porque eu não quero dar aula em academia, porque eu quero dar aula em projeto social, eu vou lá onde as criancinhas pretas estão lá, entendeu? Então, assim, vem dar aula aqui, eu dou uma oficina, quanto que é? R$200 para cada um, me paga aí e pronto. Agora, eu dou aula na comunidade de graça, eu subi morro para dar aula quando o projeto acabou lá em São Gonçalo, que eu falei com o cara do tráfico, tinha um cabelo vermelho e era outro comando que não podia, o cara do tráfico liberou para eu entrar para dar aula de dança afro lá em São Gonçalo. Porque era tio de um aluno meu, com mais 30 crianças fazendo dança afro. No domingo, o vereador não ganhou a eleição, ele fechou. Acabou, segunda-feira não tinha mais aula. Acho que 30 crianças jogadas. Eu falei, fala lá com o seu tio lá, que eu vou subir para dar aula. A senhora vai mesmo, professora? Eu falei, vou. Subi o morro. Coincidentemente, como você falou, o mundo não é isso tudo, o mundo é redondo mesmo. Eu estou trabalhando aqui no projeto Secretaria de Cultura, vem uma mulher falar comigo, você é de dança afro? Eu falei, sou. Ela, você é de São Gonçalo? Eu falei, sou. Ela, você dava aula no meu terraço, lá no morro. Ela hoje é guarda municipal aqui em Maricá. Olha isso. Ela falou, menina, você dava aula lá na minha comunidade, você dava aula lá no meu terraço. Eu achei o máximo, assim, a gente está nesse mesmo lugar. Então, eu acho que fica para isso. Eu acho que o recado é esse. Primeiro que você não se culpabilizar, né? Tira isso. Vai desvaziando o seu balde, ele deve estar lotado pelo que você fala. Desvazia isso, desvazia. Vai esvaziando, você é uma mulher de 46 anos, esvazia, pronto. Ah, eu não sei, nem eu, menina, nem eu, e vai.
E aí, se é para agregar, agrega. Se não é, né? E se tiver algum lugar que se sente desconfortável, a melhor coisa é volta. Volta com a pergunta, volta com a fala. Ou então, se você estiver pensando, repete a pergunta, que aí a pessoa, de repente, ela ouvindo, ela vai entender o que ela está falando. É isso. É assim que eu faço, é mais fácil. Se tá aí, quer trazer alguma coisa antes da gente finalizar? Não sei se ela foi pegar alguma coisa, mas se ela voltar aqui, a gente abre. Assim, gente, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas, né? Falo que para mim são sempre diálogos muito importantes e enriquecedores. E pensar que, quando eu comecei também com o projeto do podcast, foi muito nessa inquietação, que para além da escrita, porque a academia ainda exige muito sobre, mas a gente não pode esquecer das nossas trajetórias, dos nossos saberes. E essa semana, numa aula, teve um professor que ele me trouxe uma fala que eu falo que ali ele me ganhou dizendo assim, cara, a gente precisa também ocupar esses espaços e trazer esse outro lugar de incômodo que não é só o que está escrito que é válido, né? Que a gente precisa trazer mais e falar mais sobre essas nossas experiências, mas que a gente pode mesclar essa experiência da experiência de vida, esse saber empírico, vamos usar a palavra bonita que a academia gosta, né? Junto com os saberes acadêmicos, porque eu sempre acredito que é uma mistura dos dois, porque todo mundo aqui vai ter histórias para trazer, atravessamentos e vários outros caminhos, e que todos esses caminhos são válidos para a gente aprender. Eu acho que mais que isso que é a proposta desse trabalho, né, o que Geise trouxe, narrando a sua experiência, narrando aí toda essa jornada, e essa jornada de encontros que a gente vai tendo aqui, de novo, fui aprendendo que nada é por um acaso, o acaso ele não existe, não é à toa que Beatriz ia vir morar em Maricá, não é à toa que a gente, sem querer, nos encontramos ali no mesmo grupo, falar, nunca sabia, nunca tinha visto ninguém. E não por coincidência, né? Uma das meninas que está aqui, gente, eu sou muito visual, né? E ela estava no primeiro dia do curso que eu estou fazendo na UFRJ. Eu falei, gente, mas eu conheço essa mulher. E ela vai estar falando a semana que vem, que ela é especialista em direito das mulheres e tudo mais. Eu falei, mulher, tu tá lá. Ela falou, não acredito. Eu falei assim, então não é à toa que a gente está aqui. E cheia de provocações, indignações também. E quando a gente foi formando essa possibilidade, eu sou essa pessoa, a Geise já me conhece um pouco mais, que eu sou essa pessoa da comunicação, mas que eu penso muito nas experiências, o quanto que essa troca ela é muito rica. E mais do que isso, que é uma experiência que a gente vai deixar para outras pessoas ouvirem. Eu gosto muito, o nosso nome está lá, porque eu falei para todo mundo, gente, no finalzinho, quando eu soltar o podcast, vai estar o nome de todo mundo, as contribuições, porque é sobre isso, é não pensar só em mim, pensar no coletivo, e é assim que a gente avança, não tem outra forma. E antes de finalizar a real, eu fiquei tão empolgada aqui com a nossa conversa que eu esqueci de agradecer as nossas pessoas apoiadoras, né? Primeiro que é a Maria Preta Bier, da nossa querida Luciene Pereira, maravilhosa, que desde o começo, e não por um acaso, ela foi a primeira, né, do primeiro episódio do podcast, e a agência de comunicação Respeite Meu Chiado, são pessoas que me ajudam aí nas divulgações e tudo mais, e assim a gente vai avançando. Beatriz, Simone, Graça, que esteve aqui, primeiro gratidão por termos nos encontrado, e que em breve saia esse nosso abraço, a gente espera elas aqui no Aquilombar, né, Geise? Olha, eu quero saber aonde fica, porque eu não moro em Maricá, né? Eu sou do município de Belfort. Baixada, pertinho, vamos embora. Desliguei o microfone porque passou essas motos loucas, né? Mas a minha filha, né, ela mora em Maricá, né? Ela casou, então mora lá. Tanto é que no final da semana passada eu fui para fazer uma visita, né? E passei uns dias lá com ela.
Aí eu já quero o endereço, que eu já vou mandar para ela O ir. grupo vai se encontrar, eu estou sentindo essa vibe. Com Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Mãe, e eu vou salvar o número de vocês, hein? Com certeza. E assim, Beatriz, eu estava aqui, né? Não tem como a gente não observar, vendo o quanto você está sensível. Eu desliguei a câmera. O quanto você está Eu desliguei a câmera porque eu estou muito afetada. E isso faz uma grande diferença, porque a gente passa uma vida mesmo, a gente que passa é uma militância muitas vezes sozinha, solitária, né? E no meio do caminho a gente encontra muitos espinhos, mas a gente encontra também as flores. Então, assim, se a gente está aqui conversando, dialogando nessa tarde maravilhosa, que tem um gostinho de quero mais, é porque a gente acredita, é porque a gente quer lutar e que a gente está tendo uma oportunidade que os que vieram antes de nós não tiveram, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para melhorar, para crescer, para continuar abrindo esse caminho, a gente vai fazer, né? Não é fácil, mas a gente não vai desistir, né? E aí, Beatriz, continua nessa sua pegada, que é isso mesmo, não desiste, né? E às vezes a gente sofre críticas até dentro de casa, até de quem a gente menos esperava, a crítica vem. Fala, mas para que você está fazendo isso? Mas qual é a necessidade disso? Né? Pode aposentar já, ficar se metendo em coisa. Isso, né? Eu tenho uma amiga que ela debate muito, né? Ela participa de muitos fóruns, e enfim. E ela, outro dia, que às vezes eu vou com ela, e aí eu observei uma coisa que sempre antes da fala, na fala inicial, ela coloca a bio dela, ela coloca a formação acadêmica. E aí eu perguntei, falei, muitas vezes a gente assiste uma palestra, no final, o fechamento do slide, às vezes é a pessoa falando quem ela é e tudo mais. Ela falou assim, ela chama de irmã, ela é irmã, mulher preta, quando a gente vai se apresentar, a nossa formação, o nosso conhecimento, infelizmente, ele tem que abrir. Primeiro. Porque, assim, as pessoas ainda duvidam se a gente realmente tem condições de estar ali. Então, é diário, é uma luta diária de a gente estar falando que a gente sabe o que a gente está falando, a gente se prepara, a gente se instrumentaliza, a gente lê muito todos os dias, né? Então, realmente, o nosso currículo tem que ser a nossa porta de entrada, né? É o que abre para que as pessoas tenham um outro olhar. E assim, só compartilhando rapidinho, né? Eu já fui chefe, né, de setor, né, chefe do ensino fundamental da rede, né, de uma rede municipal. Então, todas as escolas elas tinham que se remeter nas suas decisões, enfim. E logo assim que eu assumi, né, toda uma equipe, eu coordenando interna, e nessa minha equipe, eu como chefe, preta, e só tinha mais um, o restante era todo mundo branco. E aí, logo no início, uma vez chegaram, né, no setor para tirar uma dúvida, e estávamos eu e uma menina da equipe, branca. E aí se dirigiram a ela, né, a pessoa já entrou assim, já foi falando com ela. Não, porque está acontecendo isso, eu preciso da sua ajuda, não sei. Aí falou. E a profissional, né, ouvindo. Ela falou, então, você entrou aqui muito assim, muito eufórica, muito nervosa, ansiosa, né? Então eu deixei você falar. Só que quem vai te ajudar e quem vai poder resolver com você não sou eu. Porque a chefe do setor é ela, não sou eu. Ela é a minha chefe. E aí a pessoa deu aquela trava, né? Porque, assim, infelizmente, na educação é onde começa. E é onde o racismo está muito enraizado. E é triste, é doloroso, é onde deveria ser, onde não deveria existir, é onde começa. E é onde é muito forte essa presença. Alimentado. Diariamente. E aí, às vezes, eles ficam, não é nada disso, você entendeu errado. Não, a gente entendeu muito bem. Né? Então, assim, Geise, eu quero agradecer
por essa tarde maravilhosa, por esse compartilhamento, né? Foi assim, uma fala muito potente e é muito bom quando a gente se depara, né, com mulheres empoderadas, mulheres firmes, né? Porque às vezes a pessoa está ali, mas ainda tem naquelas incertezas, aquelas dúvidas, e isso não foi o que aconteceu. E isso fortalece ainda mais. E é só assim que a gente consegue mesmo, é uma fortalecendo a outra e ninguém solta a mão de ninguém. Verdade. Então, só isso que eu queria compartilhar. E muito Obrigada, obrigada. Simone. Obrigada a Núbia, você. você é maravilhosa também. Já amo. Deixa eu falar só uma coisa para a Bia. Bia, olha, como eu sou a mulher do corpo, eu não podia deixar de falar. Eu sou do corpo. Sou uma mulher do corpo, né? Eu acho que é isso, essas emoções, elas, quando elas vêm, você tem que deixar fluir. Até porque você está entre nós. Você não está entre qualquer pessoa, né? E é óbvio que a gente está terminando aqui, mas você desligou a tela umas 2 vezes. Se fosse no início, eu ia falar, deixa a tela aberta. Eu acho que é isso, eu acho que a gente saber onde a gente pode ser a gente mesmo. Porque a gente já vive tão escondido de tudo quanto é lugar, porque em algum lugar eu tenho que ser eu. Em algum lugar eu posso. Eu devo poder. Eu tenho que poder. E aqui, ó, é o lugar. É o lugar de mulher preta. O Aquilombar é o lugar onde as meninas às vezes estão assim. Não, não tem. Não tem. Por isso que eu falo. Hoje elas já são co-idealizadoras e a gente não anda mais sozinha. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Se tem um evento, está no mínimo 2. No mínimo. Mas vai 3, vão 4, vão 5, vão 6, às vezes vão 10, surge, brota, né? Mas é sobre esse lugar também, né? De estar à vontade em algum momento. E esse aqui seria o momento que para você se sentir em casa também à vontade, né? Um beijo, obrigada, Bia, obrigada, Simone, obrigada, Dan, pela essa oportunidade. A Dan já tinha falado comigo, eu falei, gente, o que é para fazer? A Dan, não, é um bate-papo. Eu falei, mas eu não preparei nada, gente, eu estava fazendo minha unha. Aí eu, Dan, é hoje, ela é hoje. Eu falei, meu Deus do céu, eu gosto de preparar, professor, né? Gosto de escrever, gosto de não sei o quê. Ela, não, é um bate-papo. Eu falei, então tá bom, se é um bate-papo, tá bom. E aí está fluindo, fluiu, foi muito bom. E é isso, Bia, sinta-se em casa no Aquilombar, venha a hora que você quiser, o dia que você quiser. Simone também, Baixada é logo ali. É só vir passar o domingo com a gente, tá? É isso aí, passar um domingo com a gente. Vai lá na rede social, segue a gente tem uma agenda. Vou compartilhar com elas lá no grupo. Isso. Mas antes, só de encerrar, vou trazer para a Bia, que foi uma das falas de um dos episódios que eu fiz com as meninas. E você estava falando que eu sempre me emociono também, que faz parte. Acho que esse processo, primeiro porque estamos num ambiente seguro, né? E segundo, porque nos foi roubado, inclusive, a possibilidade de sermos vulneráveis. Sim. Né? Geralmente a gente chora sozinha. Na hora que está tomando banho, está lavando uma louça, enfim. E que eu sempre acredito, né, nesses encontros e acredito nessa possibilidade e nessa força da nossa voz, e que isso ecoe também que essa vulnerabilidade não seja mais roubada, né? Inclusive, num desses episódios, uma menina que foi uma das minhas mentoradas, ela traz que até o choro de uma mulher branca comove de uma forma diferente, porque esse lugar de fortaleza já foi nos dado desde sempre. E o quanto a gente precisa sempre nesses momentos deixar essa emoção fluir. Então, primeiro, agradecer por esse encontro, agradecer por vocês toparem, né? A hora que eu joguei no grupo, gente, vamos fazer assim, que vai ser super legal, sim, que é legal. E que bom que nos encontramos e a gente continue se fortalecendo. Né? Então, encerro esse episódio especial, né, com muita emoção, mas é que aqui a gente está construindo um legado e que, quem sabe, que em próximos e muito breve encontros ou lugares que nós possamos estar, porque cada uma tem um território, a gente seja essa representatividade, mas que em breve sejamos mais, né? Sejamos mais enquanto abraços, enquanto afetos, e que a gente está deixando esse legado para as nossas mais novas que estão vindo, para que elas olhem e enxerguem que é possível, né? Que é possível
também deixar de ser essa fortaleza e que elas possam continuar se aquilombando e construindo uma nova história. Então, gratidão, assim, de coração, por todas vocês estarem aqui, assim, eu encerro. Muito obrigada, gente.